Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. 993904545. E o Marcel vai colocar assim no ar, viu? Vocês ficam falando, pô, eu mando as coisas aí. Pergunta Marcel vai Twitter colocar. se o povo prefere cadeirinha ou arquibancada. Dancinha engraçada, tá bom? Bom, vamos começando o programa e eu vou falar agora pra você. Criou polêmica, rapaz, mas foi mal demais. O Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente de marketing do Corinthians, deu uma entrevista à ESPN ontem. Vamos dar uma olhada, mas o Luiz Paulo foi de uma infelicidade, rapaz. O Luiz Paulo Rosenberg, que é um cara super inteligente, mas ele tá perdendo um pouco, às vezes, a noção, né? É legal ser engraçado e irônico, mas toda hora não dá. E aí, às vezes, você perde a mão. Não, mas ele não é engraçado. Calma, mas é vamos ver o que falou o Luiz Paulo Rosenberg numa entrevista à ESPN. Vamos ver. Vamos colocar aí. Olha lá só. O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos 4 grandes grupos interessados em vir. O naming rights, isso, tá? Só É mais ou menos, aí vamos mudando a página, eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de AIDS positivo. Como é que eu encaixo a camisinha é o grande desafio. Luiz Paulo Rosenberg numa entrevista à ESPN. Luiz Paulo foi extremamente infeliz. Deixando claro, e outra coisa também, eu tô ouvindo que tem grupos interessados, pô, desde que o Brasil foi descoberto. Olha, toda semana, não, tem grupos interessados. Mas o Luiz Paulo foi muito mal. Você queria falar, Flávio? Não, só para deixar bem claro o contexto, ele está falando dos... Tá ali na tarde ali, está falando do famoso naming rights do estádio do Corinthians, que nunca teve e que fazia parte do plano do projeto para pagar o estádio, né? E que agora ele compara o estádio do Corinthians a um aidético. É horrível a comparação, gente. É horrível o que ele falou. Eu não acho que é Eu não entendi. Não, é porque ninguém... Não. Ele está dizendo o quê? Que ninguém quer porque o Corinthians hoje De novo, é horrível a gente usar a mesma comparação que ele, né? Porque um aidético não deveria ser vítima. Uma pessoa que tem o HIV não deve ser vítima de preconceito nenhum, de afastamento nenhum da sociedade, de problemas de relacionamentos sociais, não. Mas ele considera isso, pelo jeito, né? Ele considera que uma pessoa que é soropositiva é uma pessoa estigmatizada e que não deve conviver com a sociedade, sei lá. E aí o que ele está comparando é o Corinthians com isso, porque o Corinthians porque o Corinthians está estropiado financeiramente, quando eu digo que deve do estádio, eu não entendi, não é que eu não entendi o que ele disse. Eu não entendi como um cara tão inteligente como o Luiz Paulo Rosenberg, que é um cara inteligentíssimo. Usa uma metáfora. Vocês podem gostar ou não do Luiz Paulo Rosenberg, é uma outra história. Mas é um cara inteligentíssimo, é um cara do mercado financeiro que está há muitos anos, não é um Zé Mané, não é isso. Mas eu tô falando, eu não consigo entender que catso de comparação, de metáfora ele foi fazer. Porque ele conseguiu, numa frase só, ofendeu um monte de gente, cara. Os opositores na antiga eleição do Corinthians, todos eles se reuniram, todas as chapas se reuniram de oposição ao Corinthians e enviaram um documento ao presidente do Corinthians e ao Conselho Deliberativo do Corinthians por conta da campanha do corintianismo. Já tinham pedido a saída dele achando que aquilo era ofensivo. Isso agora? Bom, essa semana. A questão da religião, isso? A questão do corintianismo. Aquela campanha do corintianismo. Agora, eles pedem imediatamente o afastamento do Rosenberg. E membros do Conselho Deliberativo, uma grande parte desses, todos que foram oposição na última eleição, todos pedem a saída do Luiz Paulo Rosenberg. Mas, cara, só ele passou do limite. É estatutário? Quem? O Luiz Paulo é estatutário? Não, ele é convidado para ser presidente, para ser diretor de marketing. Não é estatutário? Não, ele não é. Ele não foi eleito vice-presidente. Ele não fazia parte da chapa. Ele foi convidado para ser. Né? Porque estatutário são quem? O presidente? É o presidente e o primeiro vice-presidente, só. Tá. Agora é o seguinte. Não tem mais um vice-presidente que também é estatutário? São dois e o presidente? São dois, o presidente e o primeiro vice-presidente. O que acontece é o seguinte, não é que passou do limite, errou a mão,
ele é um sujeito inteligente. O cara que dá uma declaração dessa nem inteligente é. Para dar uma declaração dessa, nem inteligente é. Concordo com você. Se ele quer ser engraçadinho, com isso não tem graça. Com isso tem desgraça. E é por isso que ele está em desgraça no Corinthians. É por isso que ele não deve resistir continuar no Corinthians. É por isso que o presidente do Corinthians deve chamá-lo para afastá-lo depois dessa reunião de hoje aqui. O presidente do Corinthians está na reunião aqui na CBF. Depois a gente vai falar sobre a respeito do que está acontecendo na CBF. É uma falta de respeito com o ser humano. É uma falta de respeito com o cidadão. Eu estou falando falta de respeito, para não falar o que eu queria falar. Eu gostaria de falar um monte de coisa diferente. É uma grande falta de respeito, no mínimo, como ele tratou o Corinthians. Como ele tratou o cidadão que tem a doença, como ele tratou o Corinthians, como ele tratou o estádio do Corinthians, como ele trata o torcedor do Corinthians. É uma grande falta de respeito. Eu que entendi que o corintianismo era forte, uma campanha forte, mas não me sentia ofendido, com isso me sinto ofendido como cidadão. Me sinto ofendido como quem gosta do Corinthians. É uma vergonha o cidadão falar um negócio desse. O mínimo que o presidente do Corinthians tem que fazer é pedir o afastamento dele imediatamente. Pedir não, afastar. Não, Pascoal, não pode ser tão brando assim. Primeiro, o que o Corinthians deveria fazer de imediato não é nem afastar o Rosenberg. O Andrés ele poderia se pronunciar publicamente, inclusive pedindo desculpas em nome do clube. Pelo amor Porque de o Corinthians, infelizmente, esse cara fala pelo clube. Eu sou suspeito para falar do Rosenberg, porque já tivemos alguns embates aqui, inclusive no programa aqui no Fox Rádio. Eu discordo veementemente de tudo que ele faz. Não é de uma coisa ou outra, de tudo. Ele é um especialista em fazer bobagens e em falar bobagens. O Luiz Paulo Rosenberg, ele vive de uma fama que eu, particularmente, a minha informação, eu não atribuiria essa fama do Ronaldo dentro do Corinthians a ele. Porque a pessoa, pelo menos que me trouxe a informação, é uma pessoa de credibilidade, é uma pessoa aí que, inclusive, estava junto também nesse processo. Me disse que o principal responsável pela vinda do Ronaldo ao Corinthians foi o médico Joaquim Grava. Só um minuto, mas nunca ninguém falou que o responsável foi o Luiz Paulo. Não, mas ele vive nessa carona. Não, ele vive nessa carona. Como não? Vive nessa carona assim, Benjamin. Ele surfa na onda? Não, só um minuto. Vamos dar a informação correta. Quem trouxe o Ronaldo pro Corinthians, o principal, sempre foi e nunca teve dúvida, foi o Joaquim Grava. Então vamos lá. O que falam do Luiz Paulo Rosenberg na época foi que ele soube capitalizar a chegada do Ronaldo junto com o Ronaldo para fazer dinheiro. Não que foi ele o responsável. Ele vive sim nessa carona de que trouxe o Ronaldo. Muitas vezes ele também está ancorado sim nessa vinda do Ronaldo ao Corinthians. Ele não teve participação nenhuma. Quem intermediou tudo foi o médico Joaquim Grava e quem alinhou tudo, inclusive no almoço, aqui no Rio de Janeiro, foi o Andrés Sanches. Numa ida ao banheiro, inclusive, já dito até pelo próprio Andrés. Então, o Luiz Paulo Rosenberg fazer marketing com o Ronaldo é muito fácil. Fazer marketing com o Ronaldo, falar, eu fiz um belo projeto. É o Ronaldo, meu parceiro. Isso aí não é mérito, isso é obrigação. Agora, tudo que o Luiz Paulo Rosenberg... Temos inúmeras pérolas. Ele já disse no Fox Rádio, não sei se foi no Night ou se foi durante o dia, no programa, que o São Paulo deveria assumir o Bambi, que isso aí é marketing. É uma boçalidade, é ridículo, isso é coisa de torcedor. Um torcedor para provocar o outro. Como é que um dirigente fala isso? Essa declaração que ele deu, Benjamin, é digna, sim. Não é de pedir o afastamento, Pascoal. É demitir esse cara e fazer com que ele nunca mais pise no clube. Isso é um desrespeito. É um desrespeito não só aos corintianos, mas às pessoas, aos cidadãos. E quem tem o HIV positivo? Como é que se sente diante de uma declaração idiota como essa? É ridículo, cara. O Corinthians ele tem a obrigação, antes de afastar o Rosenberg está em segundo plano agora. O Corinthians deveria vir a público e se desculpar por essa declaração cretina e essa analogia que foi feita. Porque isso, Benjamin, eu não quero nem saber o contexto que ele tentou usar. Não, mas eu não isso está fora de qualquer contexto. Eu não defendi. Eu achei não, porque que você falou, não, mas ele tentou falar em que sentido? Não, eu não falei nada. Pelo contrário, eu critiquei, eu falei que ele foi extremamente infeliz. Criticou, mas você falou, mas dentro da ótica dele, ele tentou falar o quê dentro dessa frase? Não, eu não falei isso, não. Bom, eu tinha entendido isso, então desculpa. Eu falei, vocês viram eu falar isso? Eu falei que ele foi extremamente infeliz. Não, eu sei, você disse, não dá pra entender como é que eu falei, você tentou justificar, você tentou achar dentro do que ele quis dizer. Não tentei nada, eu acabei de falar que ele foi extremamente mal. A única coisa que você falou, e eu pelo menos discordo, o Pascoal também, que ele é inteligente. Ok, tudo bem. Mas enfim. Tudo bem, mas eu não defendi ele de nada. Eu não vi nada até hoje feito ou falado pelo Luiz Paulo, que você fala assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, isso aqui eu vou anotar no meu caderninho e vou guardar para sempre. E a cada noite dormida eu vou ler, porque isso aqui é demais. Nunca vi nada disso. Eu só vi bobagens e palhaçadas. E aquelas camisas roxas horrorosas que ele também fez. Isso que ele fez ontem, tudo que você falou, tudo que o Pascoal falou... Aquilo também não foi ele. Quem foi o primeiro cara que fez a camiseta roxa
chama-se Washington Oliveto, que teve a ideia na época do lançamento do site do Corinthians, que falou o corintiano roxo. Chama-se Washington Oliveto. Ok, corintiano roxo, mas quem idealizou a camisa e colocou Sim, a primeira camiseta roxa do Corinthians feita foi Washington Oliveto. Mas depois aí vieram outras roxas. Sim, mas quem criou também foi o Washington Oliveto. O Sormani estava falando pra vocês interromperam o Sormani. Não, só para dar informação correta. Mas é que o Mano falou assim, que eu quis contextualizar. Não quis contextualizar nada. Eu acho que o Luiz Paulo Rosenberg foi extremamente feliz desde o começo. Não, mas eu não disse que você defendeu, Benjamin. Eu disse que, pelo que eu tinha entendido, que você tentou achar onde ele tentou colocar essa frase. Eu não. Tentou chegar com essa frase. Sim, eu falei, acabei de falar, ele foi extremamente infeliz, foi mal. O objetivo, ele não tem nenhum objetivo para falar isso. Nada. Primeiro que ele não tem objetivo, ele não tem contexto, ele não tem hora, ele não tem dimensão, ele não tem inteligência. O cara que fala uma frase dessa, ele é desprovido de um monte de coisa. Mas vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Dependendo da pressão interna, da pressão política, vai. Precisa ter pressão interna e política para mandá-lo embora? Como todo clube tem. Então tá bom. Como todo clube tem. Ok. Toda a pressão já existe, Benjamin. Documentos, cartas enviadas, abaixo assinado, tá todo mundo lá entregando todo mundo. Eu acho que a repercussão pública já é uma condenação. Ela já é uma condenação. Ninguém, exatamente, não precisa ter uma pressão interna. Ninguém com o mínimo de lucidez é capaz de defender ou contemporizar uma declaração nesses termos. Desculpa, realmente, se é meu funcionário, lamento, meu amigo, tchau, vai falar suas bobagens em outro lugar, porque é o que o Mano falou, ele fala em nome do Corinthians. Claro. Então, o Corinthians... Eu não sei se é o caso, inclusive, Flavinho, de você expulsá-lo do quadro associativo também. Não sei, Eu acho que poderia ser uma coisa bem radical. Bem drástico, né? Bem drástico. Não, esse cara não representa o Corinthians e o Corinthians não quer nenhuma associação mais com ele. Nem sócio mais ele vai ser. De novo, vocês acham que o Andrés vai fazer isso? Não acho. Eu também acho que não, mas uma geladeira eu acho que vai ser o... Não, eu acho que... Se o Luiz Paulo chega com essa conversa numa reunião de mercado, num patrocinador desses gigantes que vão botar 200, 300 milhões de dólares. Cerrou o assunto. Pode falar. Encerra aí, o cara fala assim, muito prazer, muito obrigado. Eu não sei. Um abraço. Benja, eu não sei até quanto isso pode prejudicar o Corinthians numa negociação, se é que está tendo mesmo, com naming rights. Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que pode. Eu acho que não, porque... Eu acho que não está tendo negociação. Eu acho que sim. Isso que eu falo. Se tiver, depois de uma declaração dessa, se você fosse presidente da Emirates, tá? Que você associaria o seu nome com uma instituição, depois de uma declaração dessa do Luiz Paulo? Não. Eu também não. Eu associaria até porque o Corinthians não... O Luiz Paulo fala em nome do Corinthians, mas o Luiz Paulo Rosenberg não é o Corinthians. Nesse momento, não, ele está ligado. Ele fala em nome mas não é o. Então, a instituição Corinthians não tem nada a ver com a história. O que precisa mas a instituição Corinthians não tem voz. Cidadão que fale por ele, com esses termos. Estou acabando de falar. Estou acabando de falar. Não, a instituição precisa tomar a instituição as devidas não fala. medidas. A instituição não fala. A instituição não fala. É uma coisa. A instituição se não fala. Contemporizar. Quem fala são pessoas por ela. Eu não associaria a minha marca se esse sujeito estivesse presente dentro da administração. Se ele sair, outra história. Sabe por quê, Sormani? Independente do que ele disse, vamos esquecer o que ele falou agora. Por mais absurdo que seja, mas vamos supor que passou. Daqui a pouco, Sormani, vem outra pérola. Vem outra pérola. E aí o patrocinador está estampado. E aí o patrocinador novamente vai ter uma mancha enorme respingando sobre ele, justamente por causa de uma declaração de um sujeito como esse. Então, sinceramente, se o Corinthians quiser, se o Corinthians ainda almeja qualquer tipo de negociação, de naming rights ou qualquer coisa maior, o Corinthians é obrigado a tirá-lo da frente do comando do marketing. É obrigado. Da mesma forma que o Andrés, ele exige, até o próprio Benji já trouxe a informação aqui, que o dirigente lá, o Calil, não pode se manifestar. Ele está sempre com os jogadores na apresentação. Vai apresentar o jogador, ele está aqui, ó, de braço cruzado, ele põe a cabeça para trás, ele olha. Que aparece em todas mas ele não fala um A. Ele não fala um A. E é muito estranho um dirigente que está ali em toda a apresentação de jogadores e tudo mais, aparecer e não falar nada. Ninguém coloca o microfone para ele falar um A. Não pode? Então, aí que tá, não pode. Pela informação que você trouxe. Com o Rosenberg deveria ser a mesma coisa. Ele deveria ser um dirigente de marketing mudo. Mas aí não pode, né? Porque o marketing marketing é comunicação. Não, mas é que tá, Flavinho. Ele quer expor uma ideia, ele escreve a ideia e entrega para alguém. Ô, mano, depois dessa aí, eu confesso para você, é difícil segurar. Óbvio que é, Pascoal. É muito difícil. Eu acredito que ele será demitido. Mas ele só vai ser demitido. Pode falar? Se for pela pressão popular, pela pressão da mídia. Não, a pressão dos conselheiros também. Também.
Mas se ninguém falasse nada, ia ficar por isso mesmo. Deixa eu te falar, Ou seja, o Andrés não tem convicção de que isso é um grande erro para uma instituição como o Corinthians. Gente, não dá pra saber. Eu estou perguntando a vocês. Isso foi ontem, eu não sei. Até hoje ele não se manifestou. Pô, mas calma. Ele não precisa ter calma. Pera, eu acredito. Calma não. Pera. Isso tem que ter uma reação imediata por parte da instituição. Eu acredito que terá. Se você ofender o Corinthians, daqui a pouco tem uma nota oficial. O Vasco naquela musiquinha do Felipe Bastos. Isso é que nem depois de 2 horas tinha uma nota do Vasco falando. Isso é que nem acidente que acontece no país, o presidente demora 3 dias para aparecer para visitar os vídeos. Gente, eu acredito que aconteceu na hora, você tem que estar lá. O Felipe Bastos, a música que ele fez contra o Fluminense, que associaram até a discriminação, claro, o Vasco em 2 horas emitiu a nota. Exatamente. Sim, eu acredito que terá, mas aqui, além da nota, o Luiz Paulo tem que sofrer uma represália. Eu também acho que o Luiz Paulo não tem mais condição de ser vice-presidente de marketing do Corinthians. Isso aí é... Eu repito, eu acho o Luiz Paulo um cara muito inteligente. Nem isso acho. Perdeu toda a minha consideração depois disso. Eu respeito. Agora, cada vez que o Luiz Paulo dá uma entrevista, eu gosto de ironias. Eu sou um cara irônico e eu adoro ironias. Mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E toda hora ironia, toda hora tiração de sarro. E com comparações, a de ontem foi de uma infelicidade incrível. Tem um agravante, o Benja. Não, tem um agravante no caso do Luiz Paulo Rosenberg, que isso aí acontece pouquíssimos dias depois de uma mentira pública da qual ele foi protagonista, quando ele anunciou o projeto de patrocínio do BMG para o Corinthians. Que ele disse que era um valor X e que no dia seguinte alguém foi lá no balanço do banco, lá na ata da reunião, e falou, não, é mentira, não é isso, é aquilo, não são 30, são 12. E ele foi obrigado a voltar a público para tentar explicar. Quer dizer, é uma sequência de pataquadas, patetadas e sobretudo, assim, tem uma grande mentira que foi a maneira como foi anunciado o projeto de patrocínio, e depois tem não vou dizer uma infelicidade, isso aí é uma... O que é isso? É uma aberração falar uma coisa dessa, entendeu? Então, não tem condição de ser realmente vice-presidente de marketing de clube nenhum, de empresa nenhuma. Como o Corinthians. E por falar o Corinthians precisa... Eu concordo com o Fabinho, assim, a gente não sabe o que passa na cabeça do André Sanches. Ninguém aqui está tentando pensar pela cabeça do André Sanches. Se ele achou grave, se ele não achou grave, não importa. O Corinthians realmente precisava ter reagido imediatamente a isso. Primeiro com uma nota se desculpando, como fez o Vasco, né, com a questão lá do Felipe Bastos, é isso? É isso. E depois tomar uma atitude administrativa. Se não fez até agora, não sei. Se não fez até agora, não sei o que aconteceu. Não fez. Isso é o fato. Não fez. Se não fez, a leitura que eu faço não achou tão grave. Aí, com a repercussão, para abafar, vamos tomar uma atitude para dar uma resposta à sociedade. Só fazer uma colocação para vocês. O dirigente de futebol falou que Deus agraciou o Corinthians com aquele para jogar contra o Guarani de Paraguai. Como era o nome dele, mano? Sérgio Geniquian. Esse foi afastado quando perdeu. Então. Depois que perdeu, né? Engraçado não isso. Não falou nada demais, ele teve uma reação. Ali, por exemplo, ali eu não acho nem que era motivo para afastar daquela declaração. Né? Não é nada perto disso. Claro, verdade. Aquela declaração é de um cara que é torcedor e falou, nossa, é o Guarani do Paraguai. E tá no âmbito esportivo, entendeu? E o rapaz aqui do lado falou que escorraçaram com ele de lá. Agora o cidadão fala um negócio desse e já trouxe um patrocínio que era uma coisa, virou outra completamente diferente. Né? Essa entrevista foi ontem. O patrocínio do Corinthians era uma coisa quando ele disse, virou outra coisa quando os números foram apresentados e virou outra coisa quando o presidente do Corinthians falou. Porque aí apareceu o empréstimo, o adiantamento que o Corinthians teve, aí apareceu tudo. Quer dizer, o que era uma coisa virou outra completamente diferente. O Sérgio Geniquian, por ter dito aquilo, que o Corinthians tinha sido agraciado com o Guarani pela frente na Libertadores da América, desapareceram com ele do Corinthians. E o Rosenberg cria uma situação dessa para o Corinthians, coloca o time do Corinthians, coloca o nome da instituição do Esporte Clube Corinthians Paulista numa situação dessa e não acontece nada? Eu vou te falar, conheço o Andrés. Quando vai começar a pressão interna, não dá. Tem coisa que você não consegue segurar. Tem coisa que você não consegue. Mas precisa de pressão interna? Foi isso que eu falei. Bom, precisa. A leitura... Olha só, o Jair Ventura, ele não queria demitir. Começou lá dentro, começou o negócio. Bom, chega, demite.
Isso aí também, a pressão. Exato, ele não tem convicção de nada. Ele só acha que eu tô levantando. Não, eu estou falando. Essa hora o cara precisa ter uma postura de estadista. Gente, eu estou falando. Só que afetou a minha instituição. Claro. Ponto final. Eu estou falando no achômetro. Eu não estou dando uma informação. Estou dando achômetro. Não, pelo que você conhece, é uma leitura que você faz da pessoa que você conhece. Estou dando um achômetro. Clubes de futebol funcionam assim. Às vezes o cara não quer o treinador, a pressão começa a mandar embora.